Era uma noite fria, pesada, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos entre as árvores. A chuva castigava o asfalto da pequena cidade de Santa Verena e a neblina cobria as estradas como um manto branco. Clara Moretti, uma jovem de 19 anos, voltava para casa depois da aula na faculdade. Ela dirigia devagar, com um limpador de para-brisa lutando para vencer a tempestade. Às 22h47, ela mandou uma mensagem para a mãe. Já tô chegando. Mas Clara nunca chegou. Na manhã seguinte, o carro dela foi encontrado a poucos quilômetros da cidade, parado à beira de uma estrada rural. O motor ainda estava quente, o farol esquerdo aceso e o rádio tocando uma música antiga que ninguém na família reconheceu. A porta do motorista estava entreaberta, o celular de Clara jogado no banco do passageiro, mas nenhum sinal dela. A polícia foi acionada. Cães farejadores vasculharam a área, mas era como se Clara tivesse simplesmente desaparecido no ar. Nenhuma pegada, nenhum vestígio de luta. Nada. Os moradores começaram a cochichar nas esquinas, alguns diziam ter ouvido gritos na noite anterior, outros afirmavam ter visto uma luz estranha na floresta próxima ao lago. E enquanto a cidade mergulhava no medo, a mãe de Clara, Dona Teresa, jurava ter recebido uma ligação naquela madrugada, do número da filha. Quando atendeu, tudo o que ouviu foi o som da chuva. E ao fundo, uma voz sussurrando algo que ninguém conseguiu entender. 3 dias depois do desaparecimento de Clara, as buscas já pareciam sem esperança. A polícia reduziu o número de agentes e os voluntários começaram a desistir. Mas então, algo mudou. Um lenhador chamado Elias Duarte, homem simples e conhecido por todos na região, apareceu na delegacia com os olhos arregalados e a voz trêmula. Ele jurou ter visto uma luz acesa dentro de um chalé abandonado às margens do Lago Sereno, um lugar que ninguém visitava há mais de 20 anos. Os investigadores decidiram ir até lá. Era uma casa pequena, coberta de musgo, com janelas quebradas e o cheiro de madeira úmida. Mas quando abriram a porta, o ar parecia diferente. Havia uma caneca de café ainda morna sobre a mesa. E ao lado dela, um colar dourado, o mesmo colar que Clara usava na noite em que desapareceu. O chalé foi vasculhado. Nenhum rastro de Clara. Mas no chão do quarto principal, os policiais encontraram algo ainda mais estranho. Um círculo desenhado com carvão, cheio de símbolos desconhecidos, como se alguém tivesse realizado algum tipo de ritual. A notícia se espalhou rápido. Moradores começaram a dizer que o chalé era amaldiçoado e que ninguém devia se aproximar depois do pôr do sol. Nas semanas seguintes, pescadores afirmaram ouvir gritos vindos da floresta, seguidos de passos correndo pela margem do lago. E uma mulher que morava nas redondezas contou que viu uma figura feminina caminhando descalça sobre a chuva, com o mesmo vestido que Clara usava na noite do sumiço. Quando perguntaram o que ela fez, a mulher respondeu: "Nada, porque quando tentei olhar de novo, ela já não estava mais lá." O chalé foi lacrado pela polícia. Mas naquela madrugada, uma das luzes lá dentro voltou a acender. E ninguém soube explicar como. Os meses se transformaram em anos, e o caso de Clara Moretti acabou sendo engolido pelo tempo. A imprensa deixou de noticiar, os investigadores foram transferidos e as pessoas da cidade fingiram esquecer. Mas Dona Teresa, a mãe de Clara, nunca conseguiu seguir em frente. Todos os domingos ela deixava flores na beira da estrada onde o carro da filha foi encontrado. Era como se esperasse que Clara voltasse, por aquela mesma curva. A casa da família ficou silenciosa. O quarto de Clara permanecia intocado, o perfume ainda preso nos lençóis. O calendário parado no dia 12 de maio de 2020, o dia do desaparecimento. Por um tempo, Dona Teresa começou a receber cartas anônimas. Palavras escritas à mão, com letras tremidas, sempre dizendo o mesmo:
Ela ainda está viva. A polícia rastreou os envelopes, mas nunca descobriu quem os enviava. O carimbo do correio era sempre de Santa Verena. Enquanto isso, o chalé perto do lago continuava lá, fechado, esquecido. Mas nem o tempo conseguiu apagar a sensação estranha que pairava naquele lugar. Alguns adolescentes tentaram invadir o local por diversão, mas contaram depois que ouviram alguém chorando dentro da casa, mesmo estando tudo vazio. Um deles jurou ter encontrado uma fotografia em cima da lareira, Clara sorrindo, mas com uma sombra escura atrás dela. E o mais perturbador, a foto era recente. O caso foi reaberto brevemente, mas mais uma vez nada foi encontrado. Até que, 5 anos depois, algo aconteceu que deixaria toda a cidade em choque. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em que Clara desapareceu. A cidade de Santa Verena já havia seguido em frente, ou pelo menos tentava. Até que numa manhã fria de setembro, algo aconteceu. Era por volta das 7h30, quando uma mulher surgiu caminhando lentamente pela praça principal. Estava magra, descalça e com roupas antigas, sujas de barro. Os cabelos desgrenhados cobriam parte do rosto e os olhos pareciam perdidos, vazios. Um comerciante se aproximou para perguntar se ela precisava de ajuda, mas congelou quando ouviu a resposta. A voz era fraca, rouca, mas clara. Meu nome é Clara, Clara Moretti. Em minutos, a praça foi tomada por curiosos. A polícia chegou, os repórteres reapareceram e o caso que havia sido esquecido ganhou vida novamente. Mas havia algo estranho nela. Clara não lembrava de quase nada, não sabia onde esteve nem como havia sobrevivido. Tudo o que conseguia dizer é que alguém a manteve presa em um lugar escuro e que todas as noites ouvia sussurros vindos das paredes. Os médicos confirmaram que ela estava fisicamente bem, apenas muito fraca e traumatizada. Mas o que ninguém conseguiu explicar foi o resultado dos testes genéticos feitos mais tarde. O laudo dizia que o DNA de Clara correspondia apenas em 87% ao da mãe. Era ela, e ao mesmo tempo, não era. A notícia foi abafada, o caso arquivado novamente, mas há relatos de que todas as madrugadas Clara acorda gritando o mesmo nome, um nome que ninguém conhece. E em seu quarto, os espelhos estão sempre cobertos com lençóis brancos. Alguns acreditam que Clara nunca voltou realmente daquela floresta. Outros dizem que algo voltou no lugar dela. E você? O que acha que aconteceu naquela noite? Clara sobreviveu? Ou o que voltou não era mais humano?